Você trabalha 44 horas semanais, apresenta-se cedo no ambiente profissional, permanece além do horário regulamentar, aceita desafios quando outros recusam, cumpre rigorosamente as diretrizes estabelecidas, sacrifica seu tempo pessoal, sua energia vital e até mesmo sua saúde física em prol do emprego, da equipe, da promessa vaga de um futuro melhor. Você demonstra lealdade inabalável, mantém-se honesto em todas as circunstâncias, sente orgulho genuíno em executar as tarefas da maneira correta. E, paradoxalmente, encontra-se estagnado, observando outra pessoa, alguém que toma atalhos questionáveis, comunica-se mais do que realmente produz, cultiva relacionamentos estratégicos com indivíduos influentes. Porém, carece das competências técnicas que você possui. Ascender mais rapidamente na hierarquia, desfrutando da existência que você acreditava ter conquistado através do mérito. Isso o deixa questionando: onde foi que errei? Nietzsche, o filósofo alemão que despedaçou ilusões coletivas e expôs a arquitetura oculta das crenças humanas, uma vez escreveu que o trabalho moral, aquele tipo de labor glorificado por seu sacrifício, obediência e humildade, não é nobre de forma alguma. Na verdade, constitui uma forma de escravidão espiritual, uma armadilha psicológica elaborada não para elevá-lo, mas para mantê-lo subjugado em sua posição atual. Porque aqui reside a verdade desconfortável. Em um mundo onde o poder determina os resultados finais, a moralidade frequentemente é instrumentalizada para controlar aqueles que não possuem nenhum poder real. Você foi condicionado a acreditar que a virtude é sua própria recompensa, que se apenas mantivesse a cabeça baixa e permanecesse moralmente correto, a vida eventualmente seria justa com você. Contudo, a vida não é justa por natureza. A vida é competitiva, é política, e o sistema ao qual você serve devotamente não recompensa a virtude. Ele recompensa o valor. Não o valor que você cria através do seu trabalho, mas o valor que você consegue controlar. É por isso que a enfermeira executando um turno de 12 horas extenuantes recebe menos remuneração que o influenciador digital vendendo cursos de enriquecimento rápido. É por isso que um trabalhador braçal que quebra as costas diariamente se aposentará com recursos financeiros insuficientes, enquanto alguém que manipula mercados financeiros se retira com milhões de dólares. Não é culpa sua ter acreditado no mito propagado. Na verdade, o mito foi meticulosamente projetado para pessoas exatamente como você, para mantê-lo obediente, para mantê-lo trabalhando incessantemente, para impedi-lo de formular questões perigosas como: quem se beneficia da minha lealdade incondicional? Quem lucra com meu esgotamento físico e mental? Porque o sistema enaltece o trabalho árduo, mas recompensa algo completamente diferente. Nietzsche não proclamou: você deveria parar de trabalhar completamente. Ele não glorificou a preguiça ou o egoísmo desenfreado. O que ele desafiou foi a ideia de que o trabalho obediente é inerentemente moral, que sofrer sem recompensa é de alguma forma sagrado, que virtude significa submissão automática. Ele denominou essa mentalidade de moralidade escrava, um sistema de crenças nascido não da força, mas da fraqueza, não do poder, mas do medo. Se você se sente estagnado apesar de fazer tudo corretamente, você não está enlouquecendo. Você está despertando. Você está começando a perceber que o mundo não está funcionando mal. Ele está funcionando exatamente como foi construído para funcionar. As pessoas que ascendem nem sempre são as mais habilidosas tecnicamente ou as mais altruístas moralmente. Elas são aquelas que compreendem o poder, como navegar através dele, como reivindicá-lo para si mesmas e como desconectar seu valor próprio de se o sistema aprova ou não suas ações. Então pergunte-se: e se trabalhar mais arduamente não for a resposta definitiva? E se a crença no trabalho moral não for sua salvação, mas sua prisão psicológica? Porque até que você confronte essa mentira fundamental, você continuará moendo enquanto outra pessoa reescreve as regras do jogo.
Vamos examinar mais detidamente a contradição que se esconde à vista de todos. Se o trabalho árduo verdadeiramente conduz ao sucesso, então por que as pessoas que trabalham mais pesadamente na sociedade frequentemente lutam apenas para sobreviver financeiramente? Pense sobre isso cuidadosamente. Os trabalhadores da construção civil que se levantam antes do nascer do sol e trabalham até suas costas doerem terrivelmente. As enfermeiras que executam turnos de 12 horas correndo entre pacientes, pulando refeições, perdendo feriados familiares, os motoristas de entrega, zeladores, operadores de ônibus, caminhoneiros, pessoas que mantêm as cidades funcionando, que fazem o mundo físico operar adequadamente. E ainda assim, essas são exatamente as mesmas pessoas que vivem de salário em salário, que se preocupam constantemente com o aluguel, que não podem se dar ao luxo de ficar doentes. Enquanto isso, alguém filmando dicas de enriquecimento rápido em uma Lamborghini alugada no TikTok está ganhando mais em um único dia do que aquela enfermeira ganha em um mês inteiro de trabalho dedicado. Você sente isso. Você já testemunhou isso. Esta não é uma falha rara no sistema. Isso é o sistema funcionando conforme projetado. Porque enquanto o trabalho físico constrói o mundo material, o trabalho não controla esse mundo. As pessoas que ganham mais, CEOs, gestores de fundos de hedge, políticos, líderes de pensamento, não são aquelas suando sob o calor intenso ou moendo no frio gelado. Elas não estão empurrando limites físicos ou sacrificando seus corpos. Elas operam em um domínio completamente diferente. O domínio da alavancagem, da percepção, do controle. Elas não apenas trabalham. Elas se posicionam estrategicamente, influenciam decisões importantes, possuem recursos. Sejamos brutalmente honestos. Construímos um mundo onde o valor não é recompensado baseado no esforço, mas baseado no poder. Um mundo onde controlar capital, redes de relacionamento e narrativas culturais paga muito mais do que produzir qualquer coisa tangível. E esse mundo é intencional por design. É tentador pensar que isso é injusto, que houve algum tipo de erro sistêmico. Mas, novamente, esta não é uma disfunção. Assim é como o jogo foi estabelecido há séculos. Porque o trabalho físico, não importa quão honesto seja, pode ser substituído, automatizado, terceirizado, desvalorizado. Mas controle sobre recursos, sobre pessoas, sobre ideias, é escalável. A enfermeira pode tratar apenas um paciente por vez. O investidor pode mover bilhões com um único clique do mouse. E o sistema favorece escala acima de tudo. E aqui é onde a mentira do trabalho moral se torna especialmente cruel. Fomos condicionados a acreditar que o sofrimento é nobre, que a resistência é honorável, que aqueles que servem silenciosamente, que se sacrificam sem reclamação, são a espinha dorsal moral da sociedade. E eles são fundamentais. Mas moralidade não paga as contas mensais. Elogios não constroem riqueza real. E sacrifício não se traduz automaticamente em influência social. Enquanto a classe trabalhadora é instruída a manter a cabeça baixa e ser grata, aqueles no topo são treinados em estratégia, em direito, em manipulação, em aquisição de capital. Eles são ensinados não a servir, mas a gerenciar, não a resistir, mas a dominar. Eles aprendem as regras estabelecidas e depois aprendem como reescrevê-las completamente. Então pergunte-se, se o trabalho moral é tão virtuoso, tão essencial para o funcionamento social, por que não vem acompanhado de poder real? Por que os trabalhadores mais indispensáveis são também os mais facilmente descartáveis? Por que a sociedade prega o valor do trabalho árduo e depois canaliza as recompensas para outro lugar completamente? Nietzsche diria que é porque o próprio sistema moral foi elaborado pelos poderosos, não para libertar as massas, mas para pacificá-las. Ele ensina obediência, não soberania pessoal, autossacrifício, não autoafirmação. Ele glorifica a submissão e depois pune aqueles que ousam questionar a hierarquia estabelecida. É por isso que a mentira persiste, porque beneficia aqueles no comando,
porque mantém as pessoas se esforçando, esperando e trabalhando por uma recompensa que nunca chega, porque a promessa do algum dia é a corrente mais eficaz já forjada na história humana. Então a questão se torna cristalina. Se o trabalho árduo não leva ao poder, então o que leva? E mais importante ainda, você está disposto a desaprender a mentira com a qual foi criado para acreditar? Para entender como essa mentira se estabeleceu, por que o mundo continua recompensando manipulação sobre mérito, percepção sobre perseverança, precisamos ir mais fundo. Precisamos examinar a fundação dos valores que fomos ensinados a viver. E para isso recorremos a Friedrich Nietzsche. Nietzsche não via a moralidade como um bem universal. Ele a via como uma arma, criada, moldada e implantada por aqueles no poder para servir aos seus próprios interesses. Em sua perspectiva, o que chamamos de moralidade não é verdade absoluta, é estratégia política. Ele traçou uma linha nítida entre dois sistemas morais competitivos: moralidade do mestre e moralidade do escravo. A moralidade do mestre nasce da força interior. Ela celebra a ambição, a audácia, a criatividade e a vontade de moldar o mundo conforme sua visão. Ela não espera permissão externa. Ela não pede para ser reconhecida por autoridades. Ela declara seu próprio valor inerente. Aquele que possui moralidade de mestre define bom por aquilo que aumenta seu poder, sua liberdade, sua capacidade de construir e comandar. A força não é vista como uma ameaça, ela é uma virtude fundamental. E virtude é tudo aquilo que afirma vida, poder e possibilidade infinita. Mas a moralidade do escravo é diferente. A moralidade do escravo nasce da fraqueza sistêmica. Ela emerge daqueles que não conseguem competir no campo de batalha do poder. Então eles redefinem completamente as regras do jogo. Eles alegam que humildade é superior à força, que obediência é mais nobre que dominância, que sofrimento é um sinal de pureza moral. Neste sistema invertido, as qualidades que uma vez definiram fraqueza são reformuladas como virtudes supremas, porque é a única maneira pela qual os impotentes podem encontrar dignidade em um mundo que não conseguem controlar. E aqui está a armadilha psicológica. Uma vez que este código moral se espalha pela sociedade, ele se torna sagrado, intocável. Não é mais visto como uma estratégia de sobrevivência, é ensinado como verdade absoluta e inquestionável. É assim que o trabalho moral passou a ser elogiado universalmente. A ideia de que pessoas boas se sacrificam, que pessoas honoráveis servem incondicionalmente, que a virtude reside em cumprir seu dever, esperando nada em troca. Romantizamos o trabalhador que nunca reclama, que sempre diz sim, que coloca as necessidades dos outros antes das suas próprias, sem perceber que essa narrativa serve principalmente àqueles que se beneficiam de seu silêncio. Nietzsche lhe diria: você não é recompensado por sua moralidade, você é pacificado por ela. Você é elogiado por ser confiável, promovido por ser gerenciável, recompensado não para empoderá-lo, mas para impedi-lo de fazer perguntas incômodas. O sistema lhe oferece um título, uma placa, um aumento salarial. Grande o suficiente para mantê-lo esperançoso, pequeno o suficiente para mantê-lo dependente. E o tempo todo, a verdadeira moeda, propriedade, controle, poder, permanece fora de alcance. Então, por que essa crença ainda mantém tanto poder sobre as pessoas? Porque milhões de indivíduos ainda se agarram à promessa de que sofrimento equivale à virtude, que sacrifício será reconhecido, que obediência será recompensada. Porque a história é linda, porque ela dá significado à dor, porque permite que as pessoas suportem injustiças sem confrontá-las diretamente. A moralidade escrava sobrevive não porque é verdadeira, mas porque é consoladora. E conforto é um sedativo poderoso. Mas Nietzsche não escreveu para consolar, ele escreveu para despertar, para nos forçar a confrontar a liberdade aterrorizante que surge quando você para de esperar por justiça e começa a criar seus próprios termos de existência. E então a pergunta real começa a tomar forma. Não apenas porque fomos ensinados a sofrer silenciosamente, mas quem se beneficia quando fazemos exatamente isso? Mas,
Se este sistema é tão manipulado, tão claramente projetado para recompensar controle sobre contribuição, por que tantas pessoas boas ainda acreditam nele? Por que milhões de homens e mulheres trabalhadoras continuam perseguindo uma promessa que raramente se cumpre? A resposta não é apenas econômica, é profundamente psicológica. Começa cedo, muito antes do seu primeiro salário. Desde a infância, somos ensinados que o mundo é justo, que coisas boas acontecem para pessoas boas, que a justiça prevalecerá no final. Histórias infantis, desenhos animados, lições escolares, todos repetem o mesmo refrão reconfortante. Se você fizer o que é certo, será recompensado. Seja honesto, seja gentil, seja diligente, e no final, a vida fará sentido. Mas aqui está o problema. Essa crença tem um nome. Os psicólogos a chamam de falácia do mundo justo. A ideia de que o mundo é inerentemente equitativo, que esforço equivale a resultado, que o que você dá sempre voltará para você. É uma ideia linda. Ela dá esperança às pessoas. Ela nos ajuda a dar sentido ao sofrimento. Mas não é verdadeira. E se agarrar a ela, especialmente em um sistema projetado para recompensar poder sobre princípios, não é apenas ingênuo, é perigoso. Porque enquanto você está trabalhando até tarde, verificando planilhas 2 vezes, corrigindo problemas que não causou, outra pessoa está aprendendo como jogar o tabuleiro. Enquanto você está dizendo sim, sendo educado, aceitando o turno extra, outra pessoa está construindo alianças, estudando alavancagem, entendendo exatamente como fazer o sistema trabalhar para ela. Você acredita que está sendo moral. Eles estão sendo estratégicos. E neste mundo, estratégia vence moralidade tradicional. É por isso que o engenheiro que mantém os servidores funcionando é demitido, enquanto o consultor de reputação com conexões políticas é promovido. É por isso que a enfermeira perde seu bônus de fim de semana. Mas o orçamento de relações públicas do hospital dobra. Você foi ensinado a confiar na justiça. Eles foram ensinados como pular etapas e acelerar processos. E aqui é onde fica cruel. O sistema não apenas falha em recompensar o trabalho árduo, ele usa sua crença na justiça para mantê-lo preso em sua posição. Quanto mais tempo você espera por sua virtude ser notada, mais fácil você é de controlar. Porque pessoas que acreditam na justiça não se rebelam. Elas não exigem mais. Elas continuam esperando por reconhecimento, por equidade, por algum dia. Mas algum dia nunca chega de forma automática. Isto não é apenas sobre dinheiro. É sobre mentalidade. É sobre entender que se você continuar aparecendo com o mapa errado, nunca chegará ao destino certo. As regras que foram ensinadas a você foram projetadas para produzir bons trabalhadores, não pessoas poderosas. Porque as pessoas que lhe ensinaram essas regras, elas entendiam o jogo. Elas apenas precisavam de alguém para continuar jogando conforme as regras antigas. Então, se o mundo não é justo, se a virtude não leva à vitória, então o que leva? Como você sobrevive sem se tornar implacável? Como você avança sem perder sua alma? A resposta não é abandonar a moralidade, é parar de adorá-la. É parar de tratar sacrifício como uma estratégia. É perceber que boas intenções não são um plano. Que em um mundo construído sobre poder, entender poder é parte de ser bom. Porque quando você abre os olhos para a verdade, que a justiça não é uma garantia, mas uma história que nos venderam para nos manter quietos, então você pode finalmente começar a escrever a sua própria história. Não uma história de sacrifício cego, mas de força consciente. Não obediência, mas propriedade. Não esperar o mundo mudar, mas aprender como mudar seu lugar nele. Então, o que você faz uma vez que viu através da mentira? Uma vez que percebe que esperar ser recompensado por sua obediência é um beco sem saída? Você não joga fora seus valores morais. Você redefine como a força verdadeira se parece. Este é o erro que muitos cometem quando primeiro despertam.
Eles pensam que a única alternativa para ser explorado é se tornar cruel e insensível. Mas Nietzsche não pregava crueldade. Ele não estava dizendo para abandonar a integridade. Ele estava dizendo para parar de confundir submissão com virtude. Sua solução não era destruir a moralidade, mas superar a moralidade da fraqueza. Tornar-se alguém que não apenas segue regras, mas escreve novas. Alguém que não precisa de permissão para viver com propósito. Nas palavras de Nietzsche, essa pessoa é o Übermensch, o super-homem. Não um tirano, não um vilão, mas um indivíduo completamente realizado. Um criador de valores. Alguém que se afasta de sistemas que não o servem mais e constrói algo melhor em seu lugar. O Übermensch não se senta silenciosamente esperando ser visto. Ele define seu próprio significado. Ele não espera ser promovido. Ele cria impacto em seus próprios termos. Ele entende o sistema, mas não é escravizado por ele. Ele sabe quando jogar o jogo e quando mudar o tabuleiro. Ele entende que poder não é maligno, é necessário. Não poder sobre outros, mas poder sobre si mesmo, sobre sua direção, sobre seu destino. Você já viu essas pessoas na vida real? O empreendedor que se afastou de um emprego estável para construir algo audacioso. O investidor que transformou rejeição em inovação. O construtor que parou de pedir permissão e começou a assumir riscos calculados. Pense em Elon Musk, demitido da empresa que ajudou a criar, dispensado por outros como imprudente, até construir um império baseado em visão, convicção e a recusa de ser governado pelo medo. O que separa essas pessoas não é apenas talento ou sorte, é mentalidade. Eles não esperaram o sistema validá-los. Eles pararam de perguntar quando eles verão meu valor e começaram a perguntar por que estou dando a eles esse poder sobre minha vida. Essa mudança de esperar para criar, de submeter-se a possuir, esse é o caminho que Nietzsche apontou. Isso é o que significa sair da gaiola do trabalho moral. Mas aqui está a verdade difícil. Escapar dessa gaiola significa abrir mão de algo profundamente confortável, seu apego a ser visto como bom pelos padrões convencionais. Significa estar disposto a decepcionar pessoas que se beneficiam do seu silêncio. Significa estar disposto a ficar sozinho por um tempo, enquanto constrói uma nova fundação. Isso exige mais do que confiança, exige coragem. Porque força verdadeira não é sobre dominação, é sobre autoria. É sobre escrever uma vida que se alinha com seus valores mais profundos, não os valores entregues a você por um sistema projetado para mantê-lo dócil. Isto não é sobre se tornar egoísta, é sobre se tornar soberano. Então pergunte-se, o que aconteceria se você parasse de esperar ser recompensado e começasse a se recompensar com a vida que realmente deseja? Como seria parar de pedir um lugar à mesa e começar a construir sua própria mesa? Você não precisa se tornar implacável, mas precisa se tornar responsável pelo seu próprio poder. Porque uma vez que você percebe que o sistema não vai salvá-lo, o único caminho a seguir é parar de ser um servo dele e começar a se tornar o autor de algo maior. Então, como é a ação após o despertar? Depois que você viu através da ilusão do trabalho moral? Depois que parou de esperar pela justiça? Depois que escolheu não abandonar a moralidade, mas reclamar seu poder? O que vem em seguida? Começa com entender isto. Gentileza não é fraqueza, mas gentileza estratégica. Essa é força verdadeira. Muito frequentemente, as pessoas confundem ser bom com ser passivo. Elas pensam que dizer sim, evitar conflitos e colocar outros em primeiro lugar, as torna virtuosas. Mas Nietzsche diria que moralidade sem consciência é apenas obediência disfarçada. O objetivo não é se tornar frio ou manipulativo, é se tornar consciente. É aprender como se mover através do mundo com tanto uma bússola moral quanto uma estratégia de sobrevivência. Gentileza estratégica significa saber quando ajudar e quando se afastar. Significa ler pessoas, não apenas confiar nelas automaticamente. Significa entender contexto, quando falar, quando permanecer em silêncio, quando agir decisivamente.
Significa que você não diz sim para todos apenas para ser querido. Você diz sim quando isso se alinha com seus objetivos, sua verdade, sua força. Porque aqui está a realidade. Nem todo emprego merece sua lealdade incondicional. Nem todo líder merece sua confiança cega. Nem toda oportunidade merece seu tempo precioso. Você deve se tornar o tipo de pessoa que sabe quando se afastar, quando uma situação não está mais lhe servindo, e tem a força interior para partir. Partir não é fracasso. Às vezes é o início da liberdade. É aqui que o poder entra em jogo, não como algo que você tira dos outros, mas algo que você reivindica para si mesmo. Poder para criar. Poder para dizer não. Poder para construir sistemas onde você não está apenas ganhando dinheiro, você está possuindo recursos. Onde sua energia não apenas alimenta a máquina de outra pessoa, ela alimenta uma missão que reflete seus valores. Isso pode significar iniciar seu próprio negócio, ou construir uma fonte de renda secundária, ou aprender como a influência funciona, não para enganar, mas para defender sua visão. Pode significar aprender negociação, estabelecer limites, dizer, eu não farei mais isso, e realmente dizer isso de forma séria. Essas não são traições de seus valores morais. Essas são expressões de sua maturidade. Porque a verdade é, se você não aprender como jogar o jogo do poder, sempre será um peão nele. Mas se você aprender, não precisa perder sua alma no processo. A chave é usar o poder como uma ferramenta, não como um troféu. Deixe sua ética guiar sua direção, mas deixe a estratégia carregar suas decisões. Nietzsche colocou de forma simples: poder não é maligno, é a vontade de se tornar mais. Mais do que um servo, mais do que uma engrenagem, mais do que apenas o bom funcionário. É a vontade de se tornar o autor do seu próprio valor. E você não pode fazer isso se tratar a moralidade como uma prisão. Você tem que tratá-la como uma bússola, uma que aponta para o seu norte verdadeiro, não para a aprovação de outra pessoa. Então não jogue fora seus princípios. Não se torne mais um jogador cínico perseguindo status pelo status, mas aprenda como o jogo é jogado. Entenda a alavancagem. Reconheça quando está sendo usado e quando está sendo verdadeiramente visto. Porque o futuro não pertence aos obedientes, pertence aos claros, aos conscientes, àqueles que mesclam princípio com poder e empatia com vantagem. Não àqueles que esperam o mundo mudar, mas àqueles que aprendem a mudar os termos da sua própria existência. Se você cresceu acreditando que trabalho árduo é suficiente, que se apenas mantiver a cabeça baixa, permanecer leal e fazer as coisas da maneira correta, a vida o recompensará, então é hora de despertar. Não porque o trabalho árduo é inútil, mas porque trabalho árduo sem poder, sem estratégia, sem propriedade, o manterá estagnado para sempre. O homem verdadeiro não apenas trabalha, ele vê o sistema pelo que realmente é. Ele o estuda, o entende, e quando as regras não o servem mais, ele escreve novas regras. Essa é a diferença entre sobreviver e liderar, entre ser uma engrenagem na máquina de outra pessoa e se tornar o arquiteto do seu próprio futuro. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já despertou. Nietzsche não escreveu para confortar, ele escreveu para libertar. A mentira do trabalho moral mantém milhões presos, esperando por uma justiça que nunca chega. Mas você agora sabe a verdade. O sistema não vai salvá-lo. Só você pode se tornar o autor da sua própria vida. Deixe seu like se este vídeo abriu seus olhos. Inscreva-se para mais filosofia que transforma, não apenas informa. Comente. Qual sinal mais te impactou? Sua reflexão pode despertar outro espectador. Compartilhe este vídeo. Você pode estar salvando alguém de anos perdidos esperando por reconhecimento que nunca virá. Às vezes, uma única verdade muda uma vida inteira. Obrigado por ter a coragem de questionar. Te vejo no próximo vídeo, onde continuaremos construindo uma vida em seus próprios termos.